O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Bom dia a todos. Nesse momento em que nós também nos reunimos em comunidade, como eu disse inicialmente, nós da paróquia nos solidarizamos com todos os amigos e familiares do professor Luciomar, que hoje vieram celebrar o 7º dia do seu retorno para a casa do Pai, do seu nascimento para a vida eterna. Que São Sebastião e São Benedito intercedam por todos para que sejam consolados pela palavra de Jesus, que nos diz que não nos deixaria sozinho, que quando nossa morada estivesse pronta, voltaria e nos levaria consigo. Que as palavras do Senhor, que as palavras de Jesus possam confortar os corações de todos vocês e de toda a comunidade. Queridos irmãos, hoje a liturgia nos fala de vocação, de chamado, da missão que compete a cada um de nós. O chamado, ele é sagrado. A palavra religião, quando a gente fala de vocação no sentido religioso, vem do latim religare, não é? Religião é nos reconectar, nos religar ao sagrado, ao divino, ao nosso próprio Deus. A religião deve nos levar ao encontro com Deus. A vocação, que é vocare, é um chamado que esse divino, que esse Deus nos faz, e faz a todos nós. Faz a todos os batizados. Faz a todos os cristãos. Faz a todos vocês que estão aqui participando desta Santa Missa, daqueles que nos escutam, daqueles que nos veem pelas redes sociais, nas nossas comunidades rurais, e são tantos, graças a Deus. Nós somos vocacionados, nós somos chamados e convidados
a exercer a nossa vocação, a nossa missão. E desde a primeira leitura, a gente já vê essa manifestação na vocação do profeta Isaías. A gente primeiro faz uma leitura de toda a situação, de todo o sagrado, no ano da morte do rei Osias. Haviam serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas, eles exclamavam uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então, a gente vê a vocação de Isaías como essa coisa sagrada, esse chamado sagrado. Nesse contexto celeste, nesse contexto divino que o Senhor, de fato, nos chama a viver. Mas Isaías, como muitos de nós, se sentia indigno desse chamado. Como, às vezes, esse julgamento que nós fazemos de nós mesmos nos impede de ir adiante na nossa missão. Às vezes você é chamado para trabalhar e atuar em uma pastoral, em um movimento. A gente está aqui fazendo apelo faz dias para que se inscrevam e participem da guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Nós precisamos de novos membros porque temos tantas atividades nesse ano. E a gente chama, venham, participem, é Deus que está chamando. E às vezes a gente se acha indigno. A infância e adolescência missionária também está aí, buscando mostrar um caminho para os adolescentes, para os filhos e filhas de vocês, de uma catequese, de um direcionamento, de um acompanhamento espiritual nessa fase tão crucial e tão importante da vida desses pré-adolescentes, dessas crianças. E às vezes a gente pouco faz caso dos chamados que Deus nos faz, que faz aos nossos filhos. A catequese, nós estamos aí no plantão da catequese, poucas pessoas estão procurando para inscreverem seus filhos nessas etapas de catequese, em todas as etapas de catequese. Parece que a gente está esfriando. O chamado parece que não está mais ecoando ou chegando no coração. Talvez sejam tantas vozes que nos rodeiam, são tantas vozes que falam perto de nós, que a gente tem dificuldade de ouvir especificamente o chamado que Deus nos faz. Às vezes nós chamamos alguns irmãos para trabalharem conosco, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Muitos rejeitam, muitos se acham indignos, assim como o profeta Isaías. Talvez tenham o mesmo pensamento de São Paulo, mas quem sou eu? Como que eu vou transmitir a palavra? Eu perseguia Jesus, eu sou um abortivo, eu perseguia os cristãos. Mas então, Paulo de perseguidor se tornou perseguido. Paulo de perseguidor se tornou um anunciador da palavra, uma testemunha viva da palavra. E às vezes a gente não ouve o chamado. Mas será que com todos os meus pecados, com todos os meus defeitos, serei digno de ser um distribuidor da Eucaristia? De tocar o corpo de Jesus na hóstia consagrada? Existem até mesmo aqueles irmãos que têm o costume, por exemplo, de receber a hóstia na boca, porque acha indigno dele próprio tocar na Eucaristia e levá-la à boca, porque as mãos estão impuras. Crianças, se a gente fosse olhar para a impureza e a nossa língua, será que não é mais impura do que as nossas mãos? Das coisas que nós falamos. Às vezes a gente deixa de seguir a recomendação da igreja. Olha, pega a hóstia na tua mão, você já é um adulto. Ninguém tem que colocar a papa na tua boca. Ninguém tem que colocar a mamadeira na tua boca. Você deve ser o protagonista, deve ser o autor, deve ser aquele que toma a iniciativa de tomar a Eucaristia, de levá-la à boca. E somos impuros? Somos. Mas Deus nos acolhe como nós somos. Acolheu a Pedro, acolheu a Paulo, acolheu a tantos outros pecadores e os tornou dignos. Às vezes nós somos muito cruéis.
ao fazermos julgamentos de nós mesmos. Talvez duvidamos, será, da ação de Deus em nossas vidas? Ouçamos o chamado do Senhor. Vamos seguir a nossa vocação. Quando alguém te fizer um chamado, não é fulano, não é a Odete, a Raimundo, o Antônio, o Francisco que está chamando. Quando a gente falar nos avisos e fizer os nossos apelos para as inscrições, para nos ajudar, não é somente alguém, ou o padre, ou o comentarista que está te chamando, é o Senhor. Vai, irmão, coragem. Não tenhas medo, lembre da palavra de Jesus hoje, não tenhas medo. É Ele que está te chamando, é Ele que está fazendo o apelo, é Ele que está fazendo o convite para entrar nesse barco. E então, crianças, a gente passa para o Evangelho. E Jesus, ele estava lá na margem do lago de Genezaré. Todo mundo queria ouvir Jesus. As pessoas o apertavam de todos os lados. Quem que não queria estar perto? Para ter o seu coração, a sua alma saciada pelas palavras de Jesus. Todo mundo queria ouvir a palavra de Deus através do próprio Cristo. E Jesus, quando ele chega lá, na beira do lago de Genezaré, ele percebe duas barcas paradas. Não deveriam estar paradas, não deveriam estar ali em terra. Essa barca, ela é representada, eu já falei outras vezes aqui, pela própria igreja, pela missão que nós temos. Mas essa barca também pode ser a nossa vida. Nossa vida não pode estar à margem, parada. Se nós formos chamados, vamos avançar para águas mais profundas. E então Jesus, o que ele faz? Ele se aproxima, ele sobe em uma das barcas, a barca de Simão, a barca da igreja, a quem Jesus confiou a Simão, a barca que Jesus confiou a Simão, que é a própria igreja de Cristo. Ele sobe nessa barca e pediu para que se afastasse um pouco. Vamos falar para que todos nos ouçam. Vamos proclamar para que todos recebam essa palavra. E afastou-se um pouco. E depois começou a falar para as multidões. Depois ele vira para Pedro e diz: olha, Simão, avança para águas mais profundas e lança tuas redes para a pesca. Aí Pedro disse: olha, Senhor, eu sou pescador, tu é carpinteiro. Da pesca eu entendo. Passamos a noite inteira pescando e nada conseguimos pegar. Mas tudo bem, em atenção à tua palavra, eu vou fazer. E Pedro lançou a rede, e eles pegaram tanto peixe, que as redes se rompiam. Alguns exegetas são essas pessoas, esses teólogos que estudam, interpretam e buscam o contexto histórico, econômico, cultural e religioso da palavra interpretada. Não é somente ler e ver aquilo como uma receita de bolo e fazer. É procurar entender todos os pormenores, as entrelinhas. E eles interpretavam, na verdade, existe uma tradução que as redes se rompiam, na verdade, as redes concebiam. Vejam o sentido. Eles pegaram tantos peixes que as redes concebiam, como uma grávida concebe e dá à luz. Aqueles pescadores que nada tinham, agora passam a ter. Assim como a mulher que não estava grávida, concebe, passa a ter no seu ventre a vida. Aqueles pescadores, com suas redes, concebiam o que antes eles não tinham. E por que não tinham? Porque eles não estavam na companhia de Jesus. Vocês que participam sempre conosco, que estão sempre nas missas do dia da semana, nos domingos também, a gente já falou esse sentido do anoitecer, do amanhecer, da noite, da madrugada, que é interpretado como dúvida, como falta de fé. Pedro disse que eles pescaram a noite inteira, ou seja, pescaram na dúvida e não pegaram nada. Mas por que, crianças?
porque Jesus não estava na barca com eles. Às vezes as coisas desandam na nossa vida, não acontecem, não multiplicam, não dão frutos, porque a gente faz nessa dúvida, ou seja, à noite, a gente realiza sem a presença de Jesus na barca da nossa vida. Quando é no outro dia, quando é no outro momento, a gente está lá, desanimado, lavando as redes. Lavar as redes também tem essa interpretação de desânimo, de desistência, de não acreditar mais. Pescar a noite inteira, não pegaram nada, vamos lavar as redes, vamos para casa. Jesus disse, não, ninguém vai para casa. Vão lá, avancem para águas mais profundas. Agora eu estou aqui com vocês. Vocês não estão mais pescando à noite. Chegou a luz para vocês. Não vão embora. Não desistam. Não lavem as redes. Isso serve muito para nós. As coisas não estão dando certo na tua vida. Mas como é que tu estás procurando realizar essas coisas? Só com o teu conhecimento? Só com a tua prepotência e arrogância? Só com essa autoconfiança? É bom ter autoconfiança. Mas e Jesus? E Deus tem lugar na tua vida? Tem lugar nas tuas ações? Você coloca Deus no começo, no meio e no fim de tudo aquilo que você faz? Jesus está presente no momento das tuas lutas? Você ora, você reza, você invoca, você entrega nas mãos de Deus as tuas ações? A gente tem que pensar, crianças, dessa maneira, porque senão vai ser mais uma noite de desilusão e fracasso. Vai ser mais um amanhecer de você lavando as redes porque não pegou nada. É você pensando novamente em desistir. Não deu certo. Por quê que não deu certo? Você se questiona sobre tudo isso? O interessante é que passaram a noite inteira, não pegaram nada. Pedro disse, Senhor, fizemos como nós aprendemos, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Foi só então que a pesca milagrosa aconteceu. A palavra de Deus também tem lugar na nossa vida? A gente tem aberto a Bíblia? A gente tem a Bíblia em casa? A gente faz essa busca, essa procura? Crianças, vamos repensar no nosso ser religioso. Vamos repensar no nosso ser católico. Vamos repensar na nossa crença em Deus. Será que só o fato de dizer eu acredito, ou somente de um sentimentalismo, de uma ideia que eu acho de que Deus... E na prática, deixa a teoria. Vamos acreditar que você tem fé. Mas a fé sem obras, a fé sem prática, ela é morta. Você está enxergando Jesus na pessoa do irmão? Você está buscando conhecimento na palavra de Deus para praticar na tua vida? Porque senão, criança, só dizer que tem fé não é suficiente. Só jogar as redes não vai ser sinal de que você vai pegar nada, não. Você pode ter as redes, você pode ter o barco, você pode ter o mar na sua frente. Mas se você não praticar, você não confiar, você não tiver Jesus presente nas tuas atividades, no teu dia a dia, não quer dizer que você vai pescar alguma coisa. Essa palavra de hoje, vocês não sabem o quanto que isso tem importância na minha vida. Esse evangelho foi o evangelho da minha ordenação sacerdotal. Foi o evangelho que o diácono leu e o bispo fez a homilia no dia em que eu me tornei padre. E ela tem um significado muito importante para mim, porque até então me achava indigno, como ainda sou. Mas talvez, naquela época, não acreditasse tanto, diante de toda a grandeza do ministério sacerdotal, que eu pudesse ser esse pescador de homens, como Jesus me chamou a ser. Eu ainda tinha meus medos, ainda tinha a insegurança de um jovem de 26 anos de idade, do interior de Santa Luzia do Pará. Eu achava o mar muito grande para a pesca.
Eu achava que o meu barco não daria conta. Como eu disse, um jovem com 26 anos de idade. Mas esse evangelho, a interpretação que o bispo fez no dia da minha ordenação, que ele fez essa homilia, me fez abrir os olhos. Eu sou indigno, mas o Senhor me torna digno. Eu sou um pecador, como Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Mas o Senhor o tomou pela mão e confiou a igreja aos seus cuidados. O Senhor nos dignifica, crianças. O Senhor nos ajuda. O Senhor toca o barco quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a enfrentar as nossas batalhas. Pratiquemos a nossa fé. Acreditem em vocês, mas acreditem sobretudo em Deus. Coloquem Ele no começo, no meio e no fim de tudo que a gente puder fazer. Deixemos o Senhor entrar na nossa barca e Ele vai conduzir, a gente vai avançar para águas mais profundas e não vai ter mar bravo, com as ondas agitadas que possam ameaçar de afundar o teu barco. De jeito nenhum. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos encoraje, que Deus abra os nossos ouvidos e o nosso coração para o chamado que Ele faz a cada um de nós. E vocês, de fato, se empenhem na missão. Eu tenho certeza que você sente esse ardor, mas você tem medo. Você tem vergonha, você se acha indigno. Eu sei que você já foi chamado para fazer alguma coisa na sua comunidade e na sua igreja, e você recusou. Não recuse. Coloque Deus no seu barco, coloque Jesus no teu barco, e Ele vai te ajudar a realizar tudo aquilo para que você foi chamado e para que você é vocacionado. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.